A igreja de Jesus Cristo, a igreja do tempo do fim, está sendo preparada para receber o azeite dourado, que é a unção especial para sobreviver às coisas que vão acontecer nesse mundo. A teologia tradicional tem ensinado que a igreja não estará na grande tribulação, que a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, enquanto os judeus vão estar sofrendo na grande aflição de Jacó, quando, na realidade, os principais ensinos que a maior parte dos teólogos não conhecem, esses ensinos nos mostram de maneira diferente. A Igreja de Jesus Cristo, que são as duas testemunhas do Senhor, que é um grupo de cristãos que vão ter ali uma revelação, um revestimento especial para o final dos tempos, é a igreja que vai estar na grande tribulação. Só que para essa igreja receber o azeite dourado, que é esse revestimento especial, essa igreja, ela precisa fazer coisas que a maior parte dos cristãos não fazem. No vídeo anterior eu expliquei o que são essas coisas, e se você caiu nesse vídeo aqui e não assistiu o vídeo anterior, essa é a parte 2, eu sugiro que você assista ao vídeo anterior, porque esse vídeo aqui é o vídeo número 2 da pequena série que nós estamos fazendo a respeito da Igreja de Jesus Cristo crescendo em amor para receber o azeite dourado, a unção especial para o final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo anterior eu falei a respeito da importância de nós conhecermos as principais doutrinas para desbloquear as profecias para o final dos tempos. Vai lá comigo em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 12 que diz assim: Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Bom, queridos, como eu mencionei no vídeo anterior, existe esse azeite dourado, que é o revestimento especial para a igreja do final dos tempos, e a igreja precisa estar conectada com outros cristãos, promovendo vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, porque os cristãos que não estiverem conectados com essa vida de oração e com as revelações profundas da palavra de Deus, não vão receber o azeite dourado e vão dormir para as principais profecias e para os principais acontecimentos desse mundo. A igreja tem que estar conectada, a igreja tem que estar congregando, porque quando você se conecta com outros cristãos e promove vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, e isso vai desencadear a unção especial, o azeite dourado para o final dos tempos, promovendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Promovendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós precisamos nos edificar em nós mesmos, nós devemos nos edificar como igreja em nós mesmos em amor. A igreja que edifica-se a si mesma em amor. São todos os textos de Efésios capítulo 4, que a igreja que cresce na maturidade e será habilitada a receber o azeite dourado. É a igreja que cresce em amor, a igreja que tem que crescer convivendo com as dificuldades de outros cristãos. Por quê? Porque os nossos defeitos e as nossas dificuldades nos fará crescer em amor, e crescendo em amor, nós seremos um odre habilitado para receber esse líquido, essa unção do Senhor para o final dos tempos. Agora, pensando nesse amor, que é o amor que nós temos que buscar, porque em nós mesmos nós não temos o amor de Deus. Nós precisamos estar em comunhão, buscando o amor de Deus, e o amor de Deus, que será promovido pelo Espírito do Senhor em nosso meio, é um amor que vai redundar na unção especial para o final dos tempos. Às vezes você está passando alguma dificuldade, tem alguma desavença com o irmão e com a irmã da igreja, e o que você não está entendendo é que Deus está te tornando um odre flexível para o seu corpo, para o seu espírito suportar a unção que você vai receber. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que será obrigada, a igreja que quer receber o azeite dourado, a unção especial, é uma igreja que será obrigada a conviver com os defeitos e as dificuldades de muitos cristãos. Eu não estou falando de falha de caráter. Eu não estou falando de liderança que não segue os padrões da palavra de Deus. Eu estou falando de falhas e defeitos que o Senhor está corrigindo na comunhão dos santos. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 17.
João capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 20 até o versículo 23, que diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo, ele está fazendo aqui a oração famosa, a oração sacerdotal, e ele está orando ali pelos discípulos que estavam ouvindo ele e ouvindo aquela oração, e ele estende essa oração para orar por nós. Aqueles que creriam por causa da palavra de Deus. Nós não vimos Jesus Cristo como os primeiros discípulos viram. E Jesus, ali nos últimos dias, ele faz a oração por nós, por aqueles que creriam na palavra de Deus. Agora, olha só a declaração que Jesus faz. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o desejo de Jesus. Jesus está orando para que a igreja seja uma entre os irmãos e para que a igreja seja uma nele. Você entende a importância da comunhão dos santos com vida de oração e vida de meditação? Não tem como um ajuntamento de cristãos ser um, estar em unidade e estar em unidade no Senhor sem ter vida de oração e sem ter vida de meditação profunda na palavra de Deus. Por quê? Olha o versículo seguinte. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, né? Ou como nós o somos. Assim como Jesus Cristo é um com o Pai, o desejo de Jesus Cristo é que nós sejamos uns com os outros e que nós sejamos um com Ele. Ou seja, tem uma unidade a ser promovida entre os cristãos, e essa unidade promovida entre os cristãos é uma unidade para nos tornar um só com eles. A unidade ela tem que ser promovida de maneira horizontal, para que essa unidade ela seja promovida também de maneira horizontal. Ou seja, nós lutamos para ter união uns com os outros, para estar em unidade uns com os outros, e na vida de oração e na vida de meditação, nós estaremos entrando em comunhão, um único corpo, em comunhão com aquele que tem toda a glória. Então, queridos, nós precisamos promover o ajuntamento, mas não é um ajuntamento para comer pizza, ainda que você goste. Não é um ajuntamento apenas para comer, não é um ajuntamento apenas para entretenimento. O ajuntamento entre cristãos é um ajuntamento que tem que ter vida de oração e meditação na palavra de Deus. Quantos cristãos não se reúnem para ir no kart, para ir na praia? Quantos cristãos não se reúnem para entretenimentos, mas não fazem nenhuma oração, não tem nenhuma exposição na palavra? Ou seja, aquele ajuntamento ele é igual ao ajuntamento de pessoas do mundo, é igual ao ajuntamento de ímpios. Mas quando nós nos unimos em nome do Senhor, orando e meditando na palavra, nós estamos buscando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa unidade é a edificação em si mesmo em amor. Ou seja, por causa do amor que nós temos a Deus, nós forçamos essa comunhão. Nem todas as pessoas vão andar conosco, mas nós precisamos nos unir com todos os cristãos, orando e meditando na palavra. Olha o versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, como que o mundo vai perceber que o amor de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas? Com a comunhão dos santos, promovendo a vida de oração e a vida de meditação na palavra de Deus. O mundo só vai ver as manifestações gloriosas de Deus. O mundo só vai saber que nós somos de Jesus Cristo quando nós nos comportarmos de maneira diferente e quando nós estivermos com essa unção gloriosa, porque o mundo está cativo pelo poder de Satanás. E no final dos tempos, Deus vai estar levantando cristãos que vão manifestar o caráter glorioso de Jesus Cristo, e Deus vai estar levantando cristãos que vão estar manifestando o dunamis, o poder de Deus, e as nações verão o grande poder de Deus. Mas isso só é possível de acordo com o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Se nós não estivermos buscando a unidade do Espírito Santo, se nós não estivermos nos edificando em nós mesmos, como igreja de Cristo, edificando em si mesmo, edificando a si mesmo em amor, se nós não buscarmos essa comunhão de oração e de meditação da palavra de Deus, não tem unção especial, não terá azeite dourado.
Na verdade, Deus já está inspirando alguns irmãos a promoverem essa comunhão. Repito, queridos, precisa ser uma comunhão com vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Agora, existe uma forte conexão, uma fortíssima conexão da comunhão dos santos, o amor de Deus promovido no meio dos santos e a unção que nós vamos receber. Vai lá comigo, queridos. Agora em 1 João, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 9 a 11, que diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Sabe aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que em algum momento nós tivemos desentendimento? Então, a palavra de Deus não nos dá o direito de odiar aquela pessoa. E Deus vai nos provar, acredite no que eu estou falando, queridos, Deus vai provar a igreja do tempo do fim na convivência dos santos. Porque muitas das vezes nós somos ofendidos, muitas das vezes nós recebemos palavras que não valorizam aquilo que nós fazemos no corpo de Cristo, mas o Senhor quer trabalhar o nosso caráter através das dificuldades que nós temos com outros santos, porque a ofensa que a igreja sofrerá no final dos tempos será uma ofensa muito maior do que a ofensa que nós recebemos entre irmãos. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos pelas ofensas, pelas as coisas que nós ouvimos, pelas traições que nós sofremos. É verdade que muitos não vão conviver conosco, mas nós precisamos perdoar, porque o ódio é justamente aquilo que é oposto ao amor de Deus que vai promover o azeite dourado. Olha o versículo 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Você sabe o que significa permanecer na luz? Significa permanecer em Jesus. No final dos tempos, no período mais escuro da história, que eu tenho mencionado aqui, representado pelo horário da meia-noite, esse mundo vai estar escuro de todo amor, esse mundo vai estar escuro de toda a palavra de Deus, os homens já estão ficando cegos para as realidades que Deus estabeleceu, e somente a igreja vai ser a luz do mundo, porque o poder do Senhor vai habitar dentro dela. Será quando o castiçal estará aceso, e a igreja de Jesus Cristo estará iluminando este mundo com a glória do Senhor. Só que essa glória, só receberá essa glória aqueles que estiverem edificando a si mesmo em amor. Nós só seremos o castiçal, o candelabro de Apocalipse capítulo 1, o candelabro que estará iluminando esse mundo, quando nós estivermos na comunhão dos santos, acendendo a lâmpada, promovendo esse acender da lâmpada, tendo vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Olha o versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, queridos, nós precisamos promover o amor, porque se você não deixar o amor de Jesus Cristo na comunhão dos santos ser promovido, você vai ficar cego para as realidades desse mundo. Você vai ficar cego para o confronto espiritual, porque o mundo estará escuro, espiritualmente esse mundo vai estar escuro, e somente aqueles que têm as revelações da palavra de Deus diante dos seus olhos, diante do seu entendimento, somente aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas vão conseguir enxergar o que vai estar acontecendo neste mundo. No final dos tempos, existe uma forte conexão do amor de Deus no meio da igreja com o poder de Deus manifesto no mundo. Se a igreja não promover o amor de Jesus Cristo na comunhão dos santos, essa igreja não terá o azeite dourado para agir com poder e graça nesse mundo que vai estar escuro. Conviva com os irmãos que você tem aí na igreja, o irmãozinho difícil, a irmãzinha fofoqueira, que fala coisas que você fala, meu Deus do céu, que difícil a convivência com essas pessoas. Resista a essa convivência, porque no tempo certo o Senhor estará trabalhando o seu caráter e o caráter daquela pessoa. Talvez a sua maneira de falar com essa pessoa, corrigir essa pessoa em amor, com sabedoria, vai te ajudar na edificação, promovendo esse amor, te transformando em um odre que vai suportar a unção para o final dos tempos. O amor de Jesus Cristo é justamente o recipiente que vai suportar a unção, o azeite dourado. Agora, queridos, quando você olha em João capítulo 21, nós vemos ali o diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro. Vocês lembram? O apóstolo Pedro estava ali cabisbaixo porque tinha negado Jesus por 3 vezes,
e tem aquele famoso encontro em que Jesus fala, Pedro, tu me amas? E ali Pedro fala, eu te amo. Na verdade, Jesus fala, você me ama, Pedro, com amor ágape? E João responde, e Pedro responde, né? Jesus pergunta para Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto do Senhor com um amor de amigo, com um amor filéu. E Jesus, na sequência, fala assim, então apacenta os meus cordeiros. E aquela pergunta se repete por mais 2 vezes, e Jesus responde, e Jesus termina a frase, né? Então, se você me ama com esse amor aí, apacenta as minhas ovelhas. E ele finaliza, apacenta. Você vai ver que conforme Jesus vai perguntando e Pedro vai respondendo, Jesus fala no final, então apacenta as minhas ovelhas. Aqui, queridos, nós vemos a forte conexão do amor de Deus e o serviço que a igreja vai prestar no final dos tempos. Aquele que recebe o amor de Jesus Cristo, aquele que deixa o amor de Jesus Cristo ser desenvolvido, porque quando Pedro responde, eu gosto do Senhor com um amor filéu, no original grego você vai ver que sempre a resposta de Pedro era, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta, tu me amas com amor ágape? Pedro responde, eu te amo com amor filéu. E sempre no final Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós vamos desenvolvendo o amor de Jesus Cristo na convivência com os santos, porque quando o amor ágape estiver em nossos corações por causa da convivência com os santos, nós seremos habilitados a apacentar as ovelhas, a apacentar os cordeiros. E isso vai acontecer no final dos tempos. Jesus está perguntando para a igreja hoje, tu me amas? E a maior parte dos cristãos vão responder, sim, Senhor, eu amo o Senhor como um amor de amigo, porque o Senhor morreu na cruz. Mas eu não amo o Senhor com um amor incondicional ainda. A igreja precisa evoluir nesse amor incondicional para receber o azeite dourado, porque vai chegar um momento em que a igreja, assim como o apóstolo Pedro, vai dar a vida por Jesus, vai ser mártir do Senhor, cumprindo as palavras que estão em Zacarias capítulo 4, Apocalipse capítulo 11, ali testemunhas, as 2 testemunhas no original grego são aqueles que vão sofrer o martírio, mártir, ou mártir, que significa aquele que com sua própria vida dá testemunho de Jesus Cristo. Então, queridos, não tem como, se você não entrar em comunhão com outros santos, promovendo o amor que vai te habilitar a receber esse azeite dourado, o cristão que não deixar esse amor crescer, não receberá a unção especial para o final dos tempos. Será que você tem permitido Deus promover esse amor e essa comunhão? Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa breve meditação. Eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou mais uma vez aqui te aguardando para as próximas meditações.